obrigada pela presença de vocês. E até para começar o nosso bate-papo, eu queria que vocês contassem um pouco a visão de vocês, né, em Infracommerce e Natura, a respeito dos desafios de meios de pagamento e crédito nos seus ecossistemas. José, você começa? Claro, Nath, começou a todo vapor aí, né? Obrigado pelo convite, gente, é um prazer estar aqui, discutir um assunto tão crucial como é o meio de pagamento, principalmente no B2B, que normalmente não se fala tanto, né? É mais na parte do B2C. A Natura dispensa apresentações, inclusive o Luciano Abrantes acabou de fazer uma magnífica palestra no palco principal sobre o conceito Natura, o que é a Natura, e agora a Avon, e as 4 marcas que nós temos, Natura, Avon, Body Shop e a Aesop, e é uma empresa basicamente de relacionamentos, tão simples quanto isso. E nós fazemos isso muito bem de conseguir capitalizar e aproveitar todos os relacionamentos que decorrem de tudo o que nós criamos, e pagamentos e crédito são fatores fundamentais na alavancagem para as nossas consultoras. A Natura & Co tem aproximadamente 6 milhões de consultoras no mundo, 4,5 na América Latina e uns 2,5 milhões entre Natura e Avon no Brasil. E a venda direta por si só, ela tem mais de 130 anos. Inclusive a Avon faz aniversário esta semana, 130 anos, foi criada de uma forma muito heróica, inclusive quando as mulheres não tinham ainda poder de voto, e foi realmente uma visão incrível do que foi feito, e é tão recente que continua sendo um dos principais canais de venda da Natura e do grupo como um todo, é a venda direta, corresponde a acima de 80% das nossas vendas, é através do relacionamento, através das nossas consultoras. Pagamento é fundamental, principalmente uma coisa que nós estamos chamando no Pay, eu vou só fazer um debriefing do que é o tal do Pay. O Natura & Co Pay é uma empresa Benjamin, ela acabou de nascer, ela é uma comprovação de tese que nós começamos há uns 8, 9 meses, e ela efetivamente nasceu há 2, 3 meses. Existe uma empresa chamada Natura & Co Pay, e ela será responsável por prever todos os mecanismos financeiros e de crédito para todo o nosso ecossistema, seja ecossistema de consultoras, seja ecossistema de consumidor final, seja ecossistema das próprias marcas que nós temos, e ela é baseada em três fundamentos. Que é capturar todo o excedente econômico que hoje existe ao redor do grupo. Estamos fazendo o que o mercado inteiro está fazendo, o que os grandes grupos econômicos estão fazendo. Estava brincando com o Fernando lá fora, que eu acho que a palavra mais gasta hoje do Aurélio é ecossistema, né? Muito se fala de ecossistema, e ainda bem que assim o é, porque nós estamos conseguindo diluir e descaracterizar um mercado que ele era com muitos feudos, e nós estamos aproveitando esses excedentes dentro de casa. O segundo pilar são as jornadas das consultoras, consultora Avon, consultora Natura, que para nós talvez seja o principal ativo da empresa, é como é que essa jornada e essa interdependência de relacionamentos já está criada, e nós temos aqui um papel fundamental de ser o chassi de relacionamento financeiro da consultora no relacionamento conosco e na consultora no relacionamento com o consumidor final. E o terceiro pilar, tão importante quanto, é o B2C, é o nosso relacionamento com o consumidor final mesmo. Por isso, o crédito é fundamental para nós darmos uma sobrevida para as consultoras na gestão do fluxo de caixa dela, no que ela compra para nós e no que ela depois vende para o consumidor final. E daqui a pouquinho eu falo um pouco mais sobre o que é que nós estamos enfrentando aí no dia a dia. Legal. E você, Fernando, como é que você tem essa visão para o marketplace B2B? Muito bom. Primeiro, é uma alegria muito grande discutir esse assunto com um especialista como o Zé, vou chamá-lo carinhosamente de Zé aqui, porque a gente descobre que tem muitas sinergias aqui, muitos alinhamentos tanto de desafio como de oportunidade, tanto nas cadeias de distribuição como Natura, como nas cadeias de distribuição através de marketplaces B2B, né? A gente tem inúmeros desafios e os desafios são tão grandes quanto as oportunidades que a gente tem nos marketplaces B2B no que se refere a pagamento e crédito, né? Basicamente, começando talvez pelo primeiro grande desafio aqui, que as indústrias e os distribuidores têm como sellers, né, desses marketplaces, é um desafio comercial, né? Porque basicamente nos canais mais tradicionais, os distribuidores eles vendem para lojistas que já têm um relacionamento, né? Muitas vezes já tem ali uma relação de longa data, ali existe uma relação de confiança entre eles,
e confiança e crédito são duas coisas que andam extremamente alinhadas, né? Sem um não há o outro, né? Agora, um marketplace B2B, ele muda bastante esse desenho e coloca outros desafios aqui para os sellers, porque no marketplace B2B, fazendo uma analogia bastante simples, assim como num shopping center, né, certo? O shopping center tem as portas abertas para qualquer tipo de consumidor entrar ali, né? No marketplace B2B é a mesma coisa, é uma expansão gigantesca de distribuição, né, de venda para esses distribuidores, o que impõe um desafio de descobrir quem é esse cliente, né? Quem que é esse cliente, né? Então, inicialmente, isso é um desafio comercial, mas que também se torna um desafio de crédito, como logo na sequência, porque, como o Zé falou aqui bem, né, não existe uma relação saudável no B2B sem esse componente de crédito e esse componente de pagamento, né? Então, a gente fala muito dentro da InfraCommerce de Customer Experience, né? Customer Experience é um tema que está dentro como uma coluna vertebral de tudo que a gente faz na companhia, né? Desde tecnologia, passa por logística e pagamentos e crédito. E é impossível você pensar em um marketplace B2B que consiga entregar uma experiência que seja incrível para o lojista que está comprando ali, sem você ter uma oferta de crédito e estruturas de tecnologia de pagamento que também são alinhadas a esse público, né? Então aqui, acho que nesses próximos minutos aqui a gente vai falar bastante sobre o que tem pela frente, né? Nós somos entusiastas desse assunto de tecnologia e de todas essas inovações que existem aqui em pagamento B2B, porque tem muita coisa interessante acontecendo. Acho que a gente está aqui ouso dizer aqui, no início de uma grande revolução que a gente ainda vai ver nos próximos anos, uma revolução sempre positiva a favor dos sellers, como distribuidores, indústrias e também dos consumidores e clientes. Legal. E ainda falando de meios de pagamento, né, a gente acompanha, né, que sempre o mercado internacional, ele sempre foi muito mais avançado, né, do que o Brasil em relação à aderência a e-commerce, meios de pagamento, segurança cibernética, e a gente, né, acompanha que aqui no Brasil essa evolução ela está acontecendo há algum tempo, muito mais focado no B2C, com adquirência, com antifraude, agora com Pix. Como é que vocês veem esses movimentos pro mundo, né, pro universo B2B? Agora é você, Fernanda. Começa por você. Tá. Eu vou começar dizendo o mercado internacional ele é bastante avançado com relação a pagamentos, mas eu não acho que ele é muito mais avançado que o brasileiro, né? O mercado brasileiro tem um nível de estrutura, de segurança, de inovação, regulação. A gente vai falar um pouco de Banco Central aqui, né, que tem um papel de orquestrador extremamente importante. Eu acho que o mercado brasileiro ele é muito avançado em termos de pagamento. O que acontece é que esses avanços todos tecnológicos que aconteceram nesses últimos 15 anos, eles ficaram muito mais focados nas cadeias, nas relações de B2C, né? Então, olhando para o universo de e-commerce, principalmente, a gente vê que as evoluções todas que aconteceram em adquirência, gateway, estrutura de tanto adquirência como subadquirência, wallets, pagamento instantâneo, prevenção à fraude, certo? Tudo isso, hoje, existe um mar de oportunidades para as empresas que querem oferecer uma solução de pagamento nos seus e-commerce. Então, ali tem muita inovação, tem muita coisa acontecendo. Mas a gente não vê tanto isso no B2B, né? Acho que o B2B ele acabou ficando um pouquinho para trás nesses movimentos todos de inovação, né? Nas cadeias em que a gente opera dentro da InfraCommerce, a gente vê que quase que 100% das vendas são feitas com boleto faturado, né? O famoso boleto a prazo, né? E quem está dando o crédito ali por trás é o seller, certo? É um distribuidor, né? Isso funcionou bem no Brasil, continua funcionando bem, né, durante todas as últimas décadas, né? Mas a gente sabe que o boleto ele está longe de ser uma tecnologia de pagamento que oferece uma experiência que seja incrível, né? E aí o que a gente vê, esses movimentos todos que estão acontecendo nesses últimos anos e meses, né? Principalmente o Pix, né? A gente fala tanto de Pix, né? Hoje é impossível você falar de inovação em pagamento sem falar do Pix. Eu até estava consultando aqui, antes da gente entrar nessa conversa, um dado que me impressionou muito. Hoje são mais de 300 milhões de chaves Pix cadastradas no Brasil. Tem mais chave Pix do que gente no Brasil, né? Isso para mim é incrível e mostra muito que também o Pix ele não é só uma solução de pagamento que vai ficar exclusivamente focada ali no B2C. O Pix agora vai começar a entrar no B2B, né? E
para mim, acho que talvez uma das grandes inovações que vai acontecer nos próximos meses, ainda em 2021, é o Pix Cobrança, o que o Banco Central chama de Pix Cobrança, que é o Pix a prazo. Tá? Ou seja, é você utilizar a estrutura do QR Code, a estrutura do Pix, mas não para fazer um pagamento instantâneo, e sim para você agendar um pagamento futuro. Isso é o boleto, mas isso é a revolução, não é nem uma evolução, é a revolução do boleto. Porque aí com isso, você consegue, como um seller, como um distribuidor ou uma indústria, você consegue, em vez de oferecer o boleto como forma de pagamento, você oferece o Pix. Com isso, existem inúmeras vantagens aqui, né? Tanto na experiência do cliente, que é muito mais sofisticada, é só perguntar para qualquer pessoa no Brasil se ela prefere fazer um Pix ou pagar um boleto. Se alguém responder que prefere pagar um boleto, você tem que entrevistar essa pessoa e perguntar por que ela tem tanta afinidade com o boleto, porque vai ser muito raro a gente descobrir isso, né? A experiência do Pix é incrivelmente superior ao do boleto. E agora, com o Pix a prazo, todas as funcionalidades que existem do Pix como tecnologia, elas vão estar disponíveis no Pix a prazo para substituir o boleto. Então, agendamento do prazo de pagamento, de vencimento, cobrança de juros e multas se houver atraso no pagamento, até negativação, protesto, certo? E além disso, o Pix vai permitir uma série de outras inovações em tecnologia e back-office que a gente pode falar um pouco mais para frente. Então, acho que a gente está, de novo, repetindo, à beira de uma grande revolução aqui, e toda a inovação que a gente viu nos últimos 15 anos no mercado de B2C, ela vai começar a acontecer agora no B2B. José, e sua avaliação? Não, são ótimos pontos do Fernando. Por detrás de um B2C, sempre tem algum tipo de B2B, seja ele qual for. Ele fica instrumentalizado pelos marketplaces. Então, uma transição física para algo menos físico. Na Natura, nós temos um tripé que é B2B, B2B2C e B2C. E é onde o P realmente tem o principal fundamento instalado. Primeiro porque o tipo de venda é do B2C, a consultora compra os nossos produtos com uma curadoria para depois revender nas suas ramificações sociais, mas nós temos o B2B tradicional, que é o B2B de toda a nossa camada operacional de parceiros, começando pelas comunidades extrativistas que estão na Amazônia, nos nossos biomas, que têm uma necessidade incrível de poder instrumentalizar com tecnologia e poder instrumentalizar de fluxo de caixa, porque no final do dia crédito a serviço de alguma coisa, não é crédito por si só. E no B2B o crédito supre sempre alguma necessidade de fluxo de caixa. No final do dia é essa matemática que tem que ser feita. E o ponto que você comentou, Nath, do mercado internacional, eu acho que isso existia até determinado ponto. Hoje essas barreiras de entrada, que eram as barreiras tecnológicas, eu acho que elas não existem mais. Assim, eu tive a oportunidade de morar em 5 países diferentes. O Brasil tem uma coisa que culturalmente é um ativo impressionante. 300 milhões de chaves, dá 30 vezes a minha terrinha de população isso, cara. Custa um pouco do ponto de vista de barreira tecnológica, hoje muito menos, basta olhar a proliferação de fintechs que existem, existem 1000 e poucas fintechs, ativas cerca de 700 fintechs no país, mas a adoção da camada da população a essas novidades é realmente impressionante. O Pix foi lançado em novembro, gente, não tem nem um ano. Sim, e de novo, não é o Pix por Pix, é a aceitação de um mecanismo de pagamento, a instantaneidade de pagamento que substituiu no B2C e irá com certeza substituir os meios tradicionais do B2B. O boleto, Fernando, ele está morto, só não foi enterrado. Ele tem prazo para ser enterrado. Porque, de novo, a desintermediação que começou no B2C, ela vai ter que entrar de toda essa diáspora de camadas de relacionamento no B2B. Porque hoje, gente, não dá mais para pagar 1,40, 1,90 de conciliação de boleto como é o mercado. Não é nem pelo custo, é pelo timing. É pelo poder que tem que estar na mão do consumidor final e na mão do B2B de desintermediar tudo isso. E os exemplos que você deu, cara, o Pix parcelado, Pix garantia, Pix cobrança, o Pix, inclusive, vai, de alguma forma, desintermediar o cartão de crédito. Porque Pix com crédito é um cartão de crédito instantâneo. Assim, obviamente tem as questões todas de segurança, questões de fraude, cibersegurança, o Brasil é criativo nisso, nós temos esses desafios como indústria,
mas assim, o Brasil está, com certeza, muito perto já estamos na quarta geração, na quarta onda de transformação bancária e não fica devendo em nada no mercado internacional. A Natura está presente em 100 países, nós convivemos com isso diariamente e realmente o nível de empoderamento que está sendo dado na desintermediação de pagamentos está sendo fundamental e irá criar um peso significativo, inclusive no PIB do país. Porque, assim, quanto mais você desintermedia, quanto mais acesso a crédito existe, mais fácil será de fazer negócio de forma barata. O crédito hoje no país ainda é um crédito perverso, é um crédito, na pessoa física, então, é um círculo, né? Ele é um círculo coercitivo e negativista. Ninguém vê o quão bom pagadora você é, Nath, quão menos ruim você é. E é coercitivo que você não paga a tua fatura do cartão de crédito, em X dias você vai estar negativado. Nós temos 73 milhões de CPFs negativados no país. Sim, não dá mais. E o que é que vai ajudar a mitigar isso? É realmente essa agenda positiva que o Banco Central tem trazido e a desintermediação do pagamento como um todo. Com mais dados, com mais acuracidade, com mais informação, o mercado consegue correr mais riscos e consegue diluir um risco tinha aí, que estava levando o B2B para trás. Acho que nós temos aí, com certeza, um bom par de anos para conseguir, e a Infracommerce será pioneira, com certeza, assim como nós na Natura temos esse interesse em fazer, porque ao fazer isso, não é uma questão de criar valor só para a empresa do ponto de vista da rentabilidade de P&L. Você está criando valor para o teu ecossistema, para o teu hub de relacionamento com as consultoras e principalmente com as camadas de produção que existem ao redor de todo o nosso hub produtivo. Sem dúvida. Pegando até gancho no que você falou de crédito, né, a gente também vê que na última década também foi crescente, né, foi um volume, a concessão de crédito, né, ela teve um volume significativo, mas ainda muito na concentração de grandes bancos públicos e privados, né, pegando até um dado do Banco Central do começo do ano, mesmo num contexto de pandemia, onde tem, né, o risco, o receio, a recessão, né, a gente ainda teve um volume considerável aí, quase 20% do PIB, mas ainda assim com essas concentrações, né, nas grandes instituições. E aí vem essa agenda do Banco Central que eles têm liderado com uma série de iniciativas como a garantia de crédito através de agenda de recebíveis de cartão, Open Bank. Como é que é a avaliação de vocês em cima dessas iniciativas, né? O quão elas podem ser geradoras de oportunidades para que as fintechs como as nossas aqui, né, que a gente faz parte, sejam potentes nesse mercado? Fernando. Tá bom. Boa pergunta. Aqui tem bastante coisa interessante também, e antes de começar a responder, digo que todas essas iniciativas de crédito estão absolutamente conectadas com iniciativas de pagamento, né? Como eu disse, na nossa visão são temas, apesar de serem duas palavras diferentes, né, e na jornada do cliente são dois temas diferentes, crédito e pagamento andam juntos sempre, né? Uma pergunta que comprova isso: cartão de crédito é o quê? É meio de pagamento ou é crédito? É as duas coisas. A gente está acostumado a pensar no cartão de crédito como um meio de pagamento, mas a gente não pode esquecer que antes tem o banco lá dando crédito, né? E realmente, Natália, aqui o que a gente vê é que acho que a história do Brasil mostra muito isso, não só na última década, mas em todas as décadas da história do Brasil, os grandes bancos sempre foram os grandes emissores de créditos, né, que concederam sempre crédito. Um número interessante aqui, no Brasil, quando você pega os 5 maiores bancos, 80% de todo o crédito no Brasil é feito por esses 5 maiores bancos. Quando você pega países como Estados Unidos, por exemplo, né, onde você tem milhares de bancos lá, os 5 maiores bancos só tem 20% do crédito. Ou seja, os outros 80% do crédito nos Estados Unidos está na mão de outras fintechs, bancos pequenos e médios, né? Acho que vai demorar talvez muitas décadas para a gente chegar, se é que um dia a gente vai chegar onde está os Estados Unidos, mas a gente vai começar a ver essa mudança agora. Na verdade, a gente já está vendo essa mudança, né? Acho que até, como o Zé falou bem aí, são mais de 1.000 fintechs hoje no Brasil, bancos digitais, novas sociedades de crédito, etc. Tem muitos novos players entrando no mercado. E você falou bem, aqui o Banco Central, pessoalmente eu gosto muito de falar disso, até de elogiar a agenda positiva do Banco Central aqui, porque a gente vê que o surgimento dessas empresas é muito em função de novas leis e novas condições, tanto tecnológicas como regulatórias, muito mais favoráveis a isso.
Então, se a palavra mais gasta no Aurélio é ecossistema, talvez a segunda seja fintech hoje, né? Pelo menos no nosso mundo aqui. Então, você falou algumas coisas importantes aqui, né? Crédito é uma questão muito de confiança. Você só tem confiança quando você conhece, quando você tem informação, né? E no Brasil, infelizmente, como o Zé falou bem aqui, não se trata de quão boa pagadora você é, mas quanto não ruim você é, ou seja, a avaliação da qualidade da Natália ou de qualquer outra empresa como pagador nunca foi muito levada em consideração, né, no processo de concessão de crédito. Então, tem duas coisas muito importantes acontecendo aqui, que vão, de novo, ainda em 2021, começar a mudar drasticamente esse mundo de crédito, e quando eu falo mudar, é sempre a favor das cadeias, a favor do seller e a favor do shopper. A primeira é um grande palavrão aqui, né, que é o registro de recebíveis, né, a garantia de recebíveis de cartão de crédito. O que é isso? Apesar de ser um palavrão, isso aqui é uma revolução gigantesca que está acontecendo. Por quê? O shopper de um marketplace B2B, ele é um lojista, ele é um supermercado, uma pequena farmácia, uma loja de conveniência, né? Essa lojinha, ela vende com cartão de crédito, né? Geralmente aí 60%, se não mais, das vendas são feitas com cartão de crédito, né? Isso gera um fluxo de recebíveis, né? Então esse lojista que vendeu lá 20 mil reais no mês no cartão de crédito, ele tem esse fluxo de recebimento, vendas que ele já fez e que ele vai receber nos próximos 30 dias, geralmente, que é o prazo médio. Os bancos sempre usaram essa agenda como um instrumento de garantia para dar crédito. Então o banco fazia lá o que foi muito famoso no Brasil, o famoso fumaça, né? O crédito fumaça, porque quem trabalha com lojinha pequena conhece bem esse negócio do fumaça. O que é o fumaça? É um banco, um grande banco que olha que você, lojista, tem 20 mil reais de agenda para receber, nesse exemplo que eu dei. Ele fala, então se você tem 20 mil, você me dá isso como uma garantia e eu te empresto 40 mil. Te empresto 2 vezes, ou 3 vezes, ou 4 vezes o valor que você tem. Os bancos nadaram de braçada nisso nos últimos 20 anos. Porque o mercado de cartão de crédito cresceu muito, então esse fluxo de garantia cresceu muito. Como a concentração de bancos é muito grande no Brasil, os bancos usaram isso muito, muito a favor deles. O Banco Central olhou para isso e falou, pô, essa agenda de recebíveis do lojista, ela pode beneficiar não só o banco, mas também o fornecedor dele, né, que está financiando ele, né? Ou seja, o distribuidor, o atacadista, a indústria que está financiando, que está dando prazo de pagamento para esse lojista, ele também deveria ter acesso a essa garantia para poder reduzir o risco dele e aumentar a concessão de crédito. Então, essa lei, né, que é esse grande palavrão aqui, no registro de recebíveis, ele é isso. Ele é possibilitar que a cadeia de B2B, do lado dos sellers, como indústrias, distribuidores, atacadistas, consigam usar uma parte desses 20 mil reais aqui como, talvez nem tudo, talvez só uma parte, nem precisa. Às vezes, se o cliente vai comprar 1.000, 2.000, 5.000 reais, você nem precisa da garantia dos 20, você pega a garantia só do que é necessário. Então, o Banco Central construiu uma tecnologia que hoje os distribuidores conseguem acessar isso através de fintechs, né, que estão integradas com o Banco Central, né, que possibilitam acessar essas garantias e, com essas garantias, aumentar o crédito. Então, o Zé falou aqui, tem mais de 70 milhões de brasileiros que têm alguma restrição, né? Com empresas é a mesma coisa, mais ou menos metade das empresas, se não mais, tem alguma restrição de Serasa, SPC, etc. Né? Agora, esses clientes que, em teoria, representam talvez um risco um pouco mais elevado para o distribuidor, e o distribuidor que tem uma margem baixíssima, não consegue tolerar um nível de risco maior, agora com uma garantiazinha ele vai conseguir vender para esse lojista também, né? Então você beneficia toda a cadeia, né? Para mim isso é uma mágica, isso entrou em vigência agora no final de julho, agora, pelo Banco Central. Ainda tem muitos ajustes técnicos ainda para serem feitos. Nós mesmos na Infracommerce, a gente está muito atento a tudo isso que está acontecendo, e já integrados também com o Banco Central, mas tem muitos ajustes técnicos que vão ser feitos aqui nas próximas semanas, e eu tenho certeza que antes do final do ano aqui a gente vai ter um ambiente muito mais saudável de crédito por conta de todas essas tecnologias aí que estão acontecendo. E você, José, olhando para o cenário do B2B2C, né? Um país que tem uma taxa de revolving rotativa de 300%, como fechou agora em junho,
assim, com certeza tem um oceano incrível de oportunidades. A Agenda 2025 que o Banco Central, capitaneado por Roberto, está fazendo, talvez seja única no mundo pela velocidade. O exemplo que você deu agora do balcão de recebíveis, ele está diluindo o valor que antes estava só numa ponta do iceberg. Você está diluindo o valor pelas cadeias produtivas inteiras até chegar no cliente final. E mais do que isso, que é a democratização que o tal do Open Banking irá trazer, é um negócio fenomenal. Assim, só o simples fato conceitual dos dados serem teus e não serem mais do banco, isso é um negócio, assim, parece pouco relevante, mas assim, é um negócio impressionante. E no final do dia, crédito é confiança. E o que é que você faz com a confiança é através dos dados. É através da informação que você tem do teu comportamento positivo e não só mais negativo. Inclusive, no nosso caso, que nós damos prazo de pagamento, principalmente para as consultoras comprarem em adiantamento, o comportamento que eu preciso ter da consultora não é um comportamento de fotografia, como é que você está agora. É um filme. Como é que você se comporta quando você tem algum tipo de inadimplência no mercado? Porque faz parte você ter problemas no dia a dia, no teu B2C. Assim, como é que eu incorporo isso dentro da minha modelagem? Como é que eu incorporo isso dentro das minhas segmentações, dentro do que eu conheço da consultora? E esses dados serem mais públicos e principalmente estarem nas tuas mãos como consultora, para mim será fundamental. Porque eu consigo analisar você como um indivíduo e não mais como modelo, que hoje nós não analisamos no tipo individual. Obviamente que tecnologicamente é um baita de um desafio. O balcão de recebíveis agora que entrou em junho, gente, assim, tecnologicamente estamos falando de trilhões e trilhões de mensagerias. Foi um negócio fantástico. Alguns ovos foram quebrados para fazer essa omelete, o mercado ainda está se ajustando, mas eu concordo com você, Fernando, isso com certeza terá que baratear o crédito, seja na esteira do B2B, seja na esteira final, porque no final do dia é um tripé, se você olhar. É crédito, e é o bom uso que você faz da informação, o exemplo que eu dei do Open Banking, é o canal, e o canal é fundamental, porque assim, nós ainda temos muito acesso, principalmente no B2B, ainda existe muito acesso não digital ao crédito. No B2C, hoje já está muito proliferado a forma de você conseguir ter um crédito de forma mais digital. No B2B, você ainda tem aquele esquema mais tradicional de gerente, de crédito, aqueles créditos mais antigos de mesa de crédito, né, de comitê de crédito, que, de novo, não é uma crítica, faz parte, mas temos que trazer os dados e a tecnologia e essa agenda de desintermediação do Banco Central para conseguir baratear isso. E o terceiro ponto que é fundamental, que é acesso a funding. Não adianta você ter boa informação e bom canal se você não tem dinheiro para emprestar. Esse tripé, de alguma forma, o Banco Central está trabalhando muito bem. O Open Banking, gente, sim, nós estamos fazendo o Open Banking, algo que o UK demorou 5 anos para implementar. E aqui é um copy-paste do UK, como parte da Índia, enfim, é um modelo ainda que nós estamos nos provando, estamos ainda na segunda fase, mas com certeza é uma agenda sem volta. Alguns ovos acho que irão quebrar pelo caminho, nós temos algumas agendas do LGPD, de segurança da informação, que tem que ter muito cuidado, mas eu vejo a Agenda 2025 do Banco Central talvez como única no mundo, pela velocidade e pela oportunidade que tem. Ah, legal, tão bom falar desse tema, né? A gente explorar isso, porque é tão revolucionário, mas infelizmente a gente tem um tempo que infelizmente a gente está acabando, então eu vou abrir para perguntas, tá? Tô olhando aqui, a gente tem algumas, mas tem uma super legal que eu acho que a gente tratou muito por cima e eu queria dar um enfoque, que é, ainda sobre o papel das soluções de pagamento, essa é uma etapa que, né, é importantíssima na jornada do cliente e na experiência do consumidor. Se a gente poderia comentar um pouco mais sobre isso. Começa? Posso começar. Como eu falei, para nós da Infracommerce, a experiência do cliente é a coluna vertebral que une tudo, né? É impossível pensar em fornecer para o cliente, seja numa cadeia B2B ou B2C, uma experiência incrível sem ter crédito assertivo, sem ter uma oferta de crédito assertiva e sem ter um meio de pagamento com uma tecnologia e uma experiência que seja incrível também, né? Então, eu acho que todos esses pontos, né, pagamento, tecnologia, inovação, regulação, tudo isso, por trás tem um fio que une tudo isso, que é melhorar a experiência do cliente, melhorar a relação nas cadeias, né?
Então, para nós, quando a gente constrói todas essas etapas, né, de ter uma concessão, um fluxo de concessão de crédito muito mais sofisticado nas cadeias de B2B. Quando a gente começa, e isso usando eventualmente essas operações de garantia, usando o Open Banking, usando plataformas de inteligência artificial, tecnologia, ou seja, a tecnologia a favor do crédito, né? Quando a gente constrói essa etapa da cadeia, a gente complementa ela com tecnologias de pagamento, como o Pix a prazo, que vai substituir o boleto faturado, né? E como o Zé falou bem aqui, eu concordo, né? O boleto já morreu, só falta enterrar, né? Parece um prognóstico um pouco aterrorizante isso, né? Vai demorar, claro, anos, né, para que isso talvez aconteça, mas é só ver realmente o Pix no B2C. Nas nossas cadeias de B2C, o Pix já é superior ao boleto em percentual de venda em quase todas as nossas lojas que operam com a gente na Infracommerce. Então, o cliente, em menos de um ano, o consumidor final já aderiu. O Pix já não é mais uma promessa. Né? Há um ano atrás, a gente discutia muito qual era o potencial do Pix. Agora não se discute mais o potencial do Pix, porque todo mundo já viu isso acontecendo. Se discute as novas formas de tecnologia que vão nascer, como a gente comentou aqui do Pix a prazo. Então, quando você une essa etapa de concessão de crédito assertiva com meio de pagamento e tecnologia muito mais sofisticada e transformando isso, claro, simplificando tudo isso para o consumidor final, seja ele num B2B ou num B2C, como o que se discute muito no mercado aí, que acho que talvez seja um caminho para a gente seguir no B2B, que é o Invisible Payments, né? Ou seja, os pagamentos invisíveis. No B2C se fala muito sobre isso. Se tem uma coisa que não é invisível no B2B, são os pagamentos, né? E crédito. Então, acho que o desafio é de transformar a experiência toda de compra do cliente nas cadeias de B2B muito mais sofisticada e muito mais simples também do que ela é hoje. Seja num canal offline, seja numa cadeia mais tradicional, ou seja no e-commerce, né? O e-commerce tem um potencial de digitalizar, né, toda a cadeia, toda a relação de compra de A a Z, e pagamento e crédito são elos importantíssimos de tudo isso. Mas de nada adianta, acho que talvez vale deixar talvez esse recado aqui, de nada adianta talvez indústrias, atacadistas, distribuidores pensarem talvez em como capturar valor de todas essas inovações sem ter o cliente no centro de tudo, né? Caso contrário, talvez o alcance dessas inovações todas seja limitado. Então, quando você coloca o cliente no centro de tudo e você pensa no cliente, né, como elo e todas essas inovações a favor dele em primeiro lugar, isso para mim tem um poder mágico aqui de mudar o mercado. E você, José? É muito semelhante, Nath. Se você falou um ponto do Pix, hoje nós devemos ter umas 270 mil contas, mais ou menos. Quando nós implantamos o Pix ali em junho, hoje 40% da arrecadação da consultora é através do Pix. Por que é que eu estou falando isso? Porque uma pergunta tua foi o meio do pagamento e o crédito. O que é que significou o Pix para a consultora, de novo, que é o B2B, B2B2C, como chassi de relacionamento transacional e financeiro e educação e inserção financeira? Ele substituiu duas coisas. O bom e velho fiado, que faz parte da venda direta, e o dinheiro físico. Reparem como esse instrumento, um exemplo, qual é o efeito colateral dele? O nível da dependência da consultora é muito maior, porque ela gerencia melhor o fluxo de caixa dela. Gerenciando o fluxo de caixa dela melhor, ela consegue pagar os velhos e bons boletos a prazo, a tempo. E isso com o X-ICX. Acho que o Luciano falou até um pouco ali no evento principal, a importância de você capturar as reais dores das jornadas. Existem vários momentos das consultoras na jornada, não é só um momento. Cada uma delas está numa fase diferente, numa necessidade diferente, com uma maturidade diferente. Capturar esses momentos é fundamental na parte de CX como um todo. Se é que existe alguma coisa positiva desta pandemia, o nível de inserção digital que foi provocado quase um hecatombe foi incrível no mundo inteiro e no Brasil não foi diferente. No Brasil teve uma coisa que, assim, o que a Caixa fez do auxílio emergencial, gente, é um negócio para quem é tecnologia, assim, é um negócio de outro mundo. Foram 68 milhões de pessoas do dia para a noite, óbvio que teve problema, faz parte, mas 68 milhões de pessoas que foram quase que obrigadas a se digitalizarem.
Não é um pace, não é um caminho de digitalização que você vai aprendendo, não é, mas você foi obrigado. E nós, como Natura, grande parte da nossa pirâmide faz parte disso, assim como a pirâmide sociodemográfica brasileira. A atenção por canal hoje e a requisição do cliente, porque está muito mais inserido digitalmente, é muito diferente do que era um ano e meio. E no B2B é exatamente a mesma coisa, foi obrigado a isso. Ou seja, o nível de atrito, o nível que nós temos do ponto de vista de ajudar essa cadeia como um todo a ter uma experiência suave, sem fricção e quase que invisível, ela tem que ser core de todas as transacionalidades e ferramentas que existem, seja em pagamento, seja em crédito. Acho que isso realmente talvez seja um dos principais legados que a pandemia nos deixa, se é que se pode chamar isso. Sem dúvida. E tem mais uma pergunta aqui antes de a gente finalizar, que é: quais os caminhos para mostrar ao cliente que o Pix é seguro e o melhor caminho para compra e venda? Eu posso começar rapidinho, temos 3 minutos. O Pix, se repararem, ele não trouxe insegurança. O Pix, ele transformou velocidade. O que antes você demorava um dia na DOC ou até 60 minutos num TED, você faz isso em segundos, é instantaneidade. O que mudou é que trouxe à tona algumas fragilidades que o próprio arranjo do mercado tem, que é as contas digitais. Assim, existem fragilidades, eu acho que acredito piamente que isso, em algum momento o Banco Central vai ter que regularizar isso de forma mais assertiva, que é a facilidade com que hoje se abre uma conta digital, e isso vai ter que ser regulado, não tem jeito. Mas não foi o Pix que trouxe isso. O problema já estava latente. O que o Pix veio trazer foi o problema que já estava em cima da mesa. Obviamente que os bancos estão se preparando, as empresas estão se preparando com muita tecnologia, muita inteligência, muito know your customer. Você tem realmente que saber quem é você mesmo. E sabemos que a indústria de fraudes e cyber-ataques no Brasil é realmente assim, uma ponte fora da curva, mas o negócio é seguro. Mas vivemos num país que infelizmente tem essas características e as empresas e o mercado têm juntos que criar mecanismos de defesa para o consumidor final e para toda a cadeia como um todo. Mas, de novo, é como o Fernando falou, é um caminho sem volta, E principalmente no B2B, nas cadeias produtivas, a instantaneidade do pagamento, ele terá que fazer parte, até para os atributos de crédito que o Fernando explicou há pouco. Assim, não tem como não ter instantaneidade de pagamento, você tem que baratear um pouco isso ao redor de todo o teu fluxo operacional de pagamento. Sem dúvida. E complementando só lembrando aqui de um evento que a gente fez antes do lançamento do Pix, com o Fábio Lacerda, que é um dos diretores do Banco Central, que idealizou o Pix. E na ocasião ele falou assim: o Pix ele é um produto da sociedade brasileira. Eu olhei, quando ele falou, eu falei: nossa, que visão, né? Porque a gente pensa sempre no Pix como tecnologia. Mas quando ele falou isso, e agora eu entendo muito melhor o que ele falou lá atrás, quando ele diz que o Pix é um produto da sociedade, significa o quê? Que ele vai expor todas as forças e desafios, mas ele também vai expor algumas características, algumas, eventualmente, fragilidades ou desafios que a gente tem como sociedade, né? Então, a gente viu aqui recentemente, algumas semanas atrás, né, o Banco Central limitando valor de transação de Pix no período da noite, né? O que a gente viu foi, né, alguns casos específicos aí de sequestro, etc. O problema não é o Pix, né? O problema é que, como o Zé falou, o Pix, o que o TED Doc fazia em 3, 5 dias, agora é feito em alguns segundos. Então, existe naturalmente um desafio, que é por parte do regulador, de se atualizar e olhar para tudo que está acontecendo e dar a resposta para tudo isso, para todos esses movimentos com velocidade. Isso está acontecendo, né? Então, esse movimento é um caso deles. Agora, o que é importante, a gente está operando Pix dentro da Infracommerce desde dezembro, né, do ano passado. A gente não teve nenhuma fraude, nenhuma. A gente já fez mais de dezenas de milhares de transação e a gente não teve nenhum caso específico, né? Ao passo que em cartão de crédito é um desafio, né? Principalmente esse ano, especificamente está sendo um desafio grande contenção de fraude, porque existe, infelizmente no Brasil, existe uma coisa chamada vazamento de dado de CPF, né? Que é um tema para uma outra conversa, né? Vaza dado do CPF, vaza dado do cartão. Quem aqui não teve um cartão clonado, né, etc. Então, o Pix ele tem algumas fortalezas, algumas virtudes comparado a outros meios de pagamento, mas ao mesmo tempo ele também insere alguns desafios que vão ser resolvidos no tempo também, né? Então, acho que a gente vai acompanhar tudo isso nesses próximos meses e anos. O Pix é um produto vivo, por isso que o Fábio diz na ocasião que é um produto da sociedade, não
uma tecnologia estática. Sem dúvida. Gente, o papo foi sensacional. Infelizmente, a gente está terminando aqui. Eu só queria deixar uns minutinhos finais para vocês fazerem as considerações antes de a gente encerrar. Posso começar, então. Obrigado, Natálias, das duas Natálias. Obrigado, Zé. Um prazer gigantesco. Esse é um assunto que a gente poderia gastar horas aqui, né? Se a gente quisesse aqui, tivesse tempo para isso, para falar sobre tudo que a gente imagina. Tem tanta coisa, tanto assunto legal quando a gente está em conversa com os nossos clientes, seja distribuidores, indústrias, lojistas, no B2B, no B2C, a gente vê que existe por parte da sociedade, por parte das empresas, uma demanda, uma sede muito grande de inovação em crédito e pagamento, né? Existe uma lacuna a ser preenchida aqui, né? E eu tenho certeza que todas essas inovações que a gente está falando vão vir a favor de todas as cadeias B2B, seja nos marketplaces B2B, seja em canais mais tradicionais, ou seja também em distribuidores que usam as cadeias online como marketplace, mas que também têm os seus canais tradicionais, né? Então o alcance de tudo isso que a gente está falando aqui é gigantesco, né? Então, eu fico feliz de poder discutir esse assunto aqui com vocês, aprender com vocês e poder compartilhar um pouquinho da visão e da experiência que a gente tem. Obrigado. Muito bom. Obrigado, Natis. Obrigado, Fernando. Realmente um prazer estar partilhando com vocês. Eu escutei uma coisa há dias do Kaique, da Go, que não existem especialistas de coisas novas. E nós realmente estamos experimentando uma coisa nova. Nós estamos passando seguramente a quarta grande revolução bancária. Acho que a primeira foi as agências, a segunda talvez ATMs, a terceira talvez até o e-commerce, e agora é isto, instantaneidade, desintermediação, e é um caminho sem volta. Com certeza algumas coisas novas irão surgir que serão desafios até muito relacionados com a sociedade como um todo, mas será fundamental para conseguir catapultar valor nas cadeias produtivas no B2B. Assim, tem que ficar mais fácil conseguir vender, tem que ficar mais barato para quem compra e esse valor tem que ser mais difundido na cadeia como um todo. Eu acredito piamente que nós teremos um par de anos para conseguir ter essa desintermediação como um toda, mas é um caminho sem volta. Assim, vocês vão ver que as tecnologias vão ser adotadas, os grandes players vão começar a adotar, os mais resistentes virão atrás, mas depois vão ganhar tração, porque é um caminho sem volta, não tem mais jeito. Sem dúvida. Muito obrigada de novo pela presença Obrigado. De vocês. Agora eu vou chamar a minha xará para dar continuidade ao evento. Obrigada a vocês aí. Eu estava aqui ouvindo, me atualizando e realmente, né? Pix veio para ficar, não tem jeito. Sem dúvida. Obrigada. Viu? Obrigado, Obrigada. gente. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem 2 sugestões que você pode gostar. Até a próxima!